Olá, meninas do Sulfite, paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a natureza e o caráter de Cristo em nós. Caráter não apenas no sentido moral do que é certo, do que é errado, mas é ter o próprio Cristo sendo aperfeiçoado, forjado e gerado em nós. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa passagem nos fala da desobediência de Adão, em que ele transgrediu a ordem do Senhor de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o episódio mais triste da humanidade, em que o pecado entrou no mundo, o que nós chamamos de queda, pecado original. E ali todo ser humano pecou juntamente com Adão, porque ele é o pai de multidões, o primeiro homem, através dele toda a humanidade nasceu. Porém, essa história não fica assim. Por causa do pecado, o ser humano ele foi afastado de Deus, foi destituído da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio também como um homem, Deus que veio como um homem, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele, por sua obediência a Deus, ele pagou o preço do pecado original cometido em Adão e que até hoje afeta a todos nós. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Esse homem que obedeceu a Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, e nos tornou justos, justificados diante de Deus, ele pagou o preço pelo nosso pecado. E a nossa natureza humana pecaminosa ainda habita dentro de nós. Porém, o Senhor nos revestiu da sua natureza santa. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções e paixões que há no mundo. Ou seja, você que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, reconheceu o sacrifício dele na cruz, você tem uma nova natureza, uma natureza santa que te livra da corrupção e das paixões que há no mundo. Essa é a graça, o favor não merecido de Deus sobre nós. E como nós podemos a cada dia caminhar nessa vida de santidade. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Para nós termos Cristo e o caráter dele sendo forjado em nós, precisamos contemplar a glória do Senhor. Precisamos ter essa vida de devoção, essa vida conectada com o Senhor, que é a proposta do Soulfit, nessa área de espiritualidade, cuidar do corpo, da alma e do espírito. É isso que nós queremos que você viva, que você tenha o seu tempo com Deus e contemple a glória do Senhor
E conforme você vai contemplando a glória do Senhor, você vai sendo transformada de glória em glória, de glória em glória. E vai se tornando parecido com o Filho de Deus. O caráter de Cristo vai sendo impresso em nós à medida com que nós nos aproximamos dele e o contemplamos. Que você pratique a contemplação e veja a glória de Deus em todos os detalhes da sua vida. Você tem uma nova natureza em Cristo quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Antes o pecado que aprisionava, agora não aprisiona mais, porque em Cristo todos nós somos livres do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A natureza de Cristo está em você e o caráter de Cristo pode ser forjado todos os dias, à medida com que você tem tempo com Deus, leitura da palavra de Deus, devocional. Essa é a proposta do Soulfit, o propósito do Soulfit, que você tenha o seu tempo com Deus na sua vida espiritual, não falando de religião, mas de relacionamento. Essa é a mensagem do Evangelho, você ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe e a cada dia você seja transformada pelo Espírito Santo. Amém? Um abraço para vocês, meninas. Deus abençoe.